Aí, prontinho. Gente, primeiro, boa tarde para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Já estou muito feliz que agora a gente está com 11 alunos, foram 8 hoje de manhã, então a gente já atendeu aí 18 alunos, né? Eu sei que não é o ideal perto da quantidade de alunos que a gente tem, mas já está melhorando, então isso já me deixa um pouquinho mais feliz. Então, primeiro eu queria falar com vocês a respeito do espaço que eu estou usando para essa live. Antes, quando eu morava no apartamento, eu tinha um espaço um pouco melhor para fazer as lives, já estava tudo organizadinho. Agora eu estou morando numa casa alugada, então a gente está tentando improvisar o melhor lugar para poder gravar essas lives. Aí, semana passada, eu gravei lá no meu escritório, né? E só que aí minha tela fica muito escura, meu rosto fica muito escuro. E eu usei uma luzinha bem pequenininha. Aí eu comprei essa lousa que tá aqui atrás de mim, que é um pouquinho maior. Só que por causa da luz, eu tenho que gravar aqui fora. Então agora eu tô na parte da frente da casa. Que aqui não tem quintal, né? Seria a parte da frente. Então, a gente escuta muito barulho da rua e agora o trem, porque eu moro perto da linha do trem também, né? A gente vai escutar o trem passar. Então, eu fiquei nesse impasse. Ou eu gravava lá dentro, que tem mais silêncio, só que ao mesmo tempo a minha imagem não fica boa, ou eu gravo aqui fora, que a minha imagem fica um pouco mais clara, mas tem um pouco mais de barulho externo. Então, é tudo uma tentativa, tá? Eu não sei se vocês escutam o barulho da rua. Tá, beleza. Tá, se passar, tipo, algum carro de som, algum barulho um pouco mais alto, eu vou parar de falar um minutinho e aí depois eu volto a falar, tá bom? Mas daí eu paro um pouquinho e depois eu volto. Mas vamos fazendo o teste. E a lousa aqui, o que acontece é que fica batendo um pouco de reflexo, né? Não tem luz nenhuma acesa aqui, mas tem uma área aberta, então ela fica batendo reflexo. Mas a gente tenta. Estamos fazendo testes nessa vida. Vocês estão bem? O que vocês já estão rindo, hein? Aula de números complexos. Olha, a gente fica tempo sem escrever, nossa letra já não é bonita. E depois do tempo que eu fiquei sem escrever, só deu uma piorada. Coloquei. A live do dia 12, coloquei sim. Foi dia 17. Tá bom, eu coloquei, foi a do dia 12. E aí ontem, o que aconteceu? Quando eu coloquei ela, eu fui editar pelo próprio PowerPoint e a edição não saiu muito boa. Então aparecia o começo e tal, então ficou meio, né, daquele jeito. Aí eu editei ela ontem à noite de novo, tirei a que eu tinha colocado dia 12, editei e coloquei de novo, mas tá como dia 12 mesmo a live, tá? Tá lá bonitinha. Certo? Tá bom. Imagina. Ó, gente, seguinte, vocês já almoçaram? Ainda tem jeito que não. Eu acabei de almoçar, posso estar com sujo. Não, tô brincando, tá? Passei fio dental já e olhei no espelho. Mas acabei de almoçar. Eu nem comi nada verde, hoje eu comi peixe com cebola e batata. Ah, obrigada. Não, agradeço imensamente, né? Era amarelo. Não, professora, é porque eu tô com um problema para enxergar as cores, né? Para diferenciar. Brincadeira. Ó, seguinte. O que eu pretendo então fazer hoje? A gente vai falar hoje da aula do Centro de Mídias do dia 17, que foi na quarta-feira, que é de números complexos. Então, só para vocês entenderem, as aulas que vocês têm de matemática no Centro de Mídias é sempre 2 vezes por semana, de segunda e quarta. Sempre às 6h30. Pode ser que altere alguma coisa, mas por enquanto está seguindo desse jeito. A aula de segunda-feira foi para falar a respeito da correção da AP, a AP de matemática. Só que eu já estava trabalhando uma atividade com vocês para corrigir a AP, que foi aquela recuperação que eu coloquei lá no Google Sala de Aula. Então, aquele questionário que vocês têm que responder com relação à aula que vocês assistiram de matemática do Centro de Mídias é do dia 17.
Eu coloquei isso lá no mural para vocês. Não sei se todo mundo entendeu, mas eu espero que agora se faça entender. Sempre que eu pedir para responder formulário de aula que assistiu do Centro de Mídias, eu vou colocar que aula que eu quero, sempre com o material. Eu coloco os slides, o PowerPoint, eu coloco a própria aula do YouTube e eu vou colocar essas lives agora também, tá? Então a gente vai falar da aula desse dia 17. Alguma dúvida disso, gente? Os formulários, ó, a Maria Gabriela mandou uma pergunta que eu vou ler. Os formulários são do dia 8 ao 12. Por exemplo, mas nas perguntas fala tipo nome do professor e não dos professores. Aí eu fico na dúvida o que é para escrever. Tá, então é assim, vocês vão colocar, eu sempre vou fazer um formulário da semana, tá? Então eu ponho de 8 a 12, por exemplo, que é dentro daquela semana. Mas você não vai responder com relação às aulas que você teve na semana. Por quê? Porque você está no Google Sala de Aula de matemática. Então você vai responder referente à matemática, a aula que você teve. Pô, professora, mas foram 2 aulas. É a de segunda ou é a de quarta? É aquela que eu colocar sempre o material, como eu acabei de falar. Então, nesse caso, de 8 a 12, se não me engano, é com relação à aula de quarta-feira também, porque na segunda falou de circunferências icônicas ainda. Aí, pergunta o nome do professor. Então, quem que é o professor que ministrou aquela aula? É isso que eu pergunto, tá? Não professora eu, Thaís, de matemática. Eu pergunto quem é o professor que ministrou aquela aula do Centro de Mídias, tá bom? Que, se não me engano, é a Roberta que deu essa aula, é. Só que a outra não foi a Roberta, a professora Roberta, tá? Então tem que conferir lá certinho, tá bom? Maria Gabriela, entendido? Dá um sim, ok, abre o áudio, fala aham. Acho que sim, acho que sim. Se tiver dúvida, me procura que depois eu oriento. Os líderes e vice-líderes da sala estão sabendo bem também, então pode perguntar para eles, tá? É, eu encho muito o saco deles, tá? Agora o Miguel entendeu, beleza? Ó, gente, o que vocês errarem lá do formulário, podem ficar sossegados, porque eu vou sempre dar uma olhada, tá? E aí eu dou uma devolutiva para vocês. O que eu consegui fazer com o Bruno Zanfelice, o que aconteceu? O Bruno, como primeira semana do formulário, todos os professores tinham o mesmo layout de formulário praticamente, ou a maioria, acabou confundindo qual disciplina que era. E aí, tipo, ficava, meu Deus, eu abri o formulário de qual disciplina? De biologia, de matemática, de física. E aí pode acontecer de preencher errado. O que eu vou fazer? Vamos supor que no meu formulário de matemática você colocou física. Eu vou excluir e aí você tem a oportunidade de fazer de novo, mas eu aviso vocês. Então, por exemplo, eu vi lá um exemplo que sei lá, Renan. Tem Renan na terceira série desse ano? Que tinha no passado. Tem Renan na terceira série desse ano, gente? Beleza, muito obrigada. Então, o Renan foi lá e, sem querer, ele preencheu o formulário de biologia no de matemática. Então, eu vou entrar no WhatsApp do Renan e falar assim: ô Renan, você preencheu errado. Era pra você fazer de matemática, você fez de bio. Eu vou excluir e você faz de novo. Então, eu aviso vocês se aparecer algum erro, tá? Podem ficar sossegados. Quando? Provavelmente semana que vem. Essa semana eu estava preocupada em preparar atividades para vocês para a semana que vem. Aí semana que vem eu volto às correções de quem me mandou coisa atrasada e dou umas olhadas no formulário, tá bom? Aí vocês vão ficar sabendo. Certo? Uh, as entregas? Posso sim. Gente, seguinte, essa live que a gente vai fazer agora, eu vou primeiro retomar com vocês a parte de números complexos e depois, quem tiver disponibilidade de ficar uns 5, 6 minutinhos a mais, eu vou mostrar para vocês 2 ferramentas que podem ajudar vocês a se organizarem com relação às entregas. Porque eu recebi muitas. Eu tive muitas conversas com alunos, tanto tutelados quanto não, falando que estão tendo dificuldade para se organizar para entregar, que é muita coisa, porque não sabe se tem que olhar para o site, se tem que assistir aula do centro de mídia, se tem que olhar para o Google Sala de Aula, se tem que olhar no WhatsApp, e que cada professor está pedindo de um jeito. Então, eu tive alunos que vieram falar para mim que está muito difícil se organizar com relação a isso.
Então, aí, para tentar ajudar, eu encontrei vocês vão saber mexer sem problema nenhuma, que é do próprio Google Sala de Aula, que tem lá certinho para vocês visualizarem, e uma outra ferramenta. E aí eu queria ver, quem puder ficar depois, eu queria apresentar para vocês essas duas ferramentas, para vocês verem se ajuda também, tá bom? Pode ser? Beleza. Vocês querem que fale no começo ou falo no fim sobre isso? Tá, tem gente falando no começo. Quer que eu fale agora? Eu já falo. Ah, eu que decido. Ah, então eu decidi que eu vou mostrar agora também, tá? Então vamos lá. Seguinte, ó. Eu vou pôr para apresentar para vocês a minha tela. Eu vou pedir. Agora eu não consigo mais ler o chat. Quando eu apresento a tela, não dá mais para ler. Então, se alguém quiser, precisa falar agora. Não adianta escrever, tá, gente? Que agora eu não consigo mais ler. Vocês estão vendo essa telinha do 3A? Beleza, então vamos lá. O que vocês vão fazer? Dá para fazer isso tanto pelo celular quanto pelo próprio computador, tá? Vocês vão entrar no Google Sala de Aula, lindos e maravilhosos, e vocês vão clicar aqui em atividades. Quando vocês clicam em atividades, tem todas as atividades que vocês precisam fazer. Só que o meu tá diferente do de vocês, porque o meu tá como professora. Se vocês clicarem nesse Google Agenda que aparece aqui em cima, o que ele vai te mostrar? Isso é uma ferramenta muito interessante. Ele mostra para você nessa agenda, por exemplo, aqui está mostrando de junho de 2020, tudo que vocês têm para fazer. Se não aparecer desse jeito, vocês vão aqui nesse cantinho, ó, vocês vão clicar e tem por dia, esse é o dia de hoje, tem por semana, tem por mês e tem por ano também. O por ano, ele não aparece tudo, porque eu acho que é muita informação. Ele mostra esse calendário aqui. Aí você clica num dia qualquer, ah lá, ele abre o mês. Então, o que funciona? Aqui vocês têm duas setinhas para andar, para frente e para trás nos meses. Eu vou voltar um pouquinho, ó. O ideal é que o de vocês fique assim, ó, em branco. Por que ele tem que ficar em branco? Porque isso indica que todas as atividades para fazer com relação, por exemplo, nesse caso, a março de 2020, vocês já fizeram. Se faltar alguma atividade, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Do dia que está o dia 17 e no dia 1º de maio. O que significa? Que tem uma atividade do dia 17 que eu ainda não fiz. E se você clicar, ele mostra que atividade que é. Ah, tá faltando esse teste, ele tá nesse lugar aqui. Se você clicar, ele vai para lá. Que professor que criou? Putz, foi a Thaís, ó. Tá vendo aqui, ó? Professora Thaís. Então aí vocês conseguem descobrir o que vocês ainda não entregaram, mas vocês só conseguem saber o que for relacionado ao Google Sala de Aula. Então todas as disciplinas que usam o Google Sala de Aula, vocês conseguem verificar as atividades por aqui. Então o ideal é que fique sempre em branco. E é todas as disciplinas, tá? Se vocês olharem, eu vou abaixar essa barrinha. Tá vendo esse cantinho aqui escrito Minhas Agendas? Estão vendo aqui no canto, ó? Beleza. Aqui vocês vão ter selecionadas todas as disciplinas. É que o meu é diferente do de vocês, mas vocês vão ter matemática, física, biologia, vocês vão ter todas. Então, tudo que aparece aqui é de todas as disciplinas mesmo, não precisa ficar com medo. A não ser que você. Ah, eu vou tirar, quer ver? Vou tirar esse, e você escolha disciplinas específicas que você vai selecionando. Mas ele aparece tudo primeiro, tudo selecionado. Aí você anda para frente, ó, aqui é o mês de maio. Putz, então, ó, falta esses dois do dia 1º de maio, mais esses dois aqui do dia 22 de maio. Ó, e aqui tem mais 4, ó, tá vendo? Falta tudo isso para eu fazer, ó. Entendeu como que aparece? Aí você vai para frente, ó, tem junho, isso. Então, a única coisa, por exemplo, a Fernanda de Química, ela não usa o Google Sala de Aula, então o dela vocês não vão achar aqui. Entendeu? É só o professor que usa o Google Sala de Aula. O que vocês acharam dessa ferramenta? Tá? Ela já pode falar.
Ela é bem prática mesmo, tá? Então usem ela, porque vai ajudar vocês a enxergarem. E tipo, você clicou na atividade e ele vai ter o link, você clicou no link, ele te manda direto para a atividade que você tem que fazer. Então é bem organizado. Depois que você fez e que você enviou, ela some. Entendeu? Então fica aparecendo como enviados. Aí ficou de boa, tá bom? Eu vou mostrar agora, ó, uma outra coisa para vocês também. Beleza, estão vendo a tela de novo? Beleza, muito obrigada. Ó, eu peguei a Juliana Federson, ex-aluna, irmã de alguém que se encontra aqui neste momento. Ela passou para mim o login e a senha para eu poder fazer testes. Ela deixou eu usar. Então, isso daqui é o que vocês enxergam como se fossem alunas. Quando você clica em atividades aqui, aparece para vocês aparece é para aparecer mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. E aí aparece, ó, o que tá nesse caso azul dessa corzinha mais escuro, significa que ela entregou. Então, ó, esse não tem data de entrega, esse também não tem, esse também, mas esse daqui, ó, data de entrega, 17 de abril. Aqui dá para ver o que já foi enviado e o que não foi enviado ainda, tá? Então, se eu clicar, ó, pendente, putz, eu não fiz essa atividade ainda. Ah, eu vou ver essa de baixo. Essa daqui. Ah, esse daqui é um vídeo, tá? É um que eu tinha que assistir. Então, aqui vocês conseguem acessar tudo que já foi feito e o que não foi. O que tiver com esse símbolo aqui é atividade que vocês têm que fazer. O que tiver esse segundo símbolo é só material que o professor colocou para vocês consultarem. Isso aqui, ó, é pergunta. Então, cliquei, ó, atribuído. Significa que ele já tá para mim e aí eu posso ver se eu já respondi ou não, tá? Então, isso daqui é uma outra ferramenta. Mas se ela for no Google Agenda, aparece tudo pelo Google Agenda, que é mais fácil. Ó, que bonitinho. Tá? Aparece tudo aqui. É que o da Ju eu fiz com ela no ano passado. Então, aqui, ó, atividade, tá vendo? E o que tá em verdinho é feriado normal, tá? Beleza? Vou mostrar outra coisa para vocês agora. Tá. Ah. Então, não é para ele ficar como já foi respondido e pendente ao mesmo tempo. Não é mesmo, porque o que eu já encontrei. Ah, você tem que enviar. Tá, vocês têm que tomar cuidado porque assim, você precisa abrir um formulário, vamos supor que você vai fazer um formulário. Para você ter certeza que ele foi, você tem que clicar em enviar. Se você responde tudo e fecha, ele não envia. E aí, quando você entrar de novo, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, o ideal é sempre cliquei em enviado. Aí vai aparecer uma mensagem: seu trabalho ou sua atividade já foi enviada. Aguarde o professor para corrigir e te dar uma devolutiva. E aí é para ele aparecer como atividade concluída, mas tem isso que a Vitória Proença estava falando, que a Vi falou, que tem um lugar que você consegue as atividades, você põe lá, marcar como concluída, e aí vai. O problema é você marcar como concluída uma coisa que você ainda não fez. Entendeu? Tem que tomar cuidado para não acontecer isso. Eu não sei se é possível fazer isso. O mi- Ah, entendi. Tipo, eu marquei uma que estava concluída, mas não estava, mas eu consigo cancelar e fazer de novo. Entendi. Tá. Com relação às ferramentas do Google Sala de Aula, nós, enquanto professores, é muito complicado porque a gente enxerga uma tela e vocês enxergam outra. Porque a nossa tela é diferente, porque está como professor.
Então, algumas funcionalidades dela a gente não sabe fazer ou não conhece, mas nada que a gente não possa conversar e tipo, você manda um print da tela para mim ou para Marcinha, a gente vê o que dá para ser feito, como que a gente pode ajudar vocês. Ou procurem os tutores. Eu aconselho vocês sempre a pedir ajuda para mim ou para Marcinha. Por quê? A Marcinha tem uma filha, a filha dela estuda numa escola que está usando o Google Sala de Aula, então ela acompanha muito as atividades da filha dela. Então a Marcinha, ela conhece muito o layout do Google Sala de Aula através dos alunos por causa da filha dela. E diferente de mim, eu só conheço layout de professor. E o que eu usei, quando a Ju me emprestou o login e a senha dela e eu usei, não tem muita atividade atribuída para ela, porque foi só para fazer um teste. Então, o que eu puder ajudar e a Marcinha, manda um print pra gente, fala, professora, tá acontecendo isso, o que eu tô fazendo? E a gente vai ajudando vocês, porque vocês não têm a obrigação de ser experts no Google Sala de Aula. Mas o que vocês precisam é, putz, me deparei com um erro, alguma coisa que eu não sei como que funciona, eu não posso deixar do jeito que tá, eu preciso procurar alguém que me ajude a resolver isso. Então, se não tem ninguém da sala que possa te ajudar, pede para mim ou para Marcinha. A gente, se não souber te ajudar, a gente vai procurar na internet para poder dar uma devolutiva, tá? Só não fiquem com a dúvida, tá bom? Beleza. Miguel, procura eu e a Marcinha depois para a gente ver o que está acontecendo. E como as suas atividades que você falou são de português, ideal é que você tente falar com ela mesmo. A gente está super disponível para aluno. Eu falo, eu às vezes demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo. Então, pergunta para a gente que a gente gosta de ajudar com isso também. A gente vai aprendendo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora uma outra ferramenta. O problema, aspas, dessa outra ferramenta é o seguinte: ela é mais uma ferramenta. Então, para quem tem facilidade com as coisas de tecnologia, com mexer em site, quem tem interesse para fuçar, eu acho excelente. Agora, quem já tem um pouco de dificuldade, não está sabendo lidar com tudo isso, talvez também não ajude, mas pode testar. Essa outra ferramenta é como se fosse uma agenda digital para vocês, só que ela organiza as coisas por data de entrega. Eu acho ela uma ferramenta muito legal. Eu tive acesso a essa ferramenta porque alguns de vocês sabem, eu faço um curso pela USP e esse curso eu precisava fazer um trabalho em grupo. Eram 4 alunos, eu e mais 3 alunos, e cada um era de um estado do Brasil, para vocês terem uma ideia. E aí a gente precisava organizar que parte do trabalho cada um ia fazer. E aí eles compartilharam comigo essa ferramenta e eu gostei muito dela. Ela se chama Trello. Trello. Eu vou mostrar para vocês o Trello, como que ele funciona. O que acontece? Como alguns alunos já me procuraram e eu estou conversando muito com os meus tutelados a respeito disso, e eles estão reclamando dessa demanda de coisas para fazer e que não conseguem se organizar, eu já estou usando essa ferramenta do Trello com a Amandinha, eu estou usando com o Guilherme Nunes, com o Hudson, a Vitória Bevilacqua também. Eu acho que só, esses 4 alunos por enquanto. E essa é uma ferramenta que, na verdade, só aparece para mim, porque eu que estou ajudando a criar e tal, e para o aluno. Só, mas ninguém tem acesso. Mas para eu poder exibir para vocês, eu usei a da Amanda e eu pedi a desculpa para ela, eu conversei com ela e tudo. Ela falou que não tem problema. Então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com a Amanda. E aí vocês veem o que vocês acham, tá? Eu vou compartilhar aqui. A Amanda gostou muito, o Guilherme Nunes também gostou. A Amanda é que mais está usando. Vocês estão enxergando minha tela? Fala aí no áudio, porque agora... Isso, beleza, brigadão. Ó, então aqui, como que ele funciona? Você faz como se fossem cartões indicando o que precisa ser feito e qual que é a data de entrega. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que... vocês sabem que segunda-feira vai entrar atividades para vocês fazerem. E eu já sei qual que vai ser a minha. Então, vou pôr aqui, ó, matemática, números complexos, atividade 1. Beleza. Então, eu fiz um cartão aqui. Essa coluna aqui, ela se chama a fazer. Então, são as coisas que precisam ser feitas. Então, eu vou clicar aqui. Ele abre essas informações. Ó, então, matemática, números complexos, atividade 1, porque vocês vão fazer 2. Beleza. Quando que vai ter que entregar essa atividade para mim?
vai ter que me entregar no dia 3/7. Então, já vou mudar meu calendário, vamos para o próximo, dia 3/7. Que horário? Às 23h59. Geralmente, o professor que usa o Google Sala de Aula põe sempre às 23h59. Então, é dia 3 de julho, às 23h59. Beleza, aonde que é para fazer essa atividade? No Google Sala de Aula. Aí, por quê? Porque a Fer de Química, por exemplo, que é por e-mail, vocês podem escrever aqui, ó, enviar e-mail para a Fer, tá? Beleza. Quem que é o membro desse daqui? É a Amanda. É a Amanda que tem que fazer a atividade, então vou pôr o nome dela. E vamos salvar. Deixa eu achar o salvar aqui. Deixa eu ver se eu fechar. Ó, já salvou. Tá vendo que ela aparece aqui embaixo, essa atividade, ó? Vocês estão enxergando? Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ordenar isso, eu vou clicar nesses três pontinhos e vou colocar assim, ó, ordenar por data de entrega. Então eu venho aqui em cima, ó, dia 3 de julho, tá aqui, ó, matemática, números complexos. Então, a Amanda, por exemplo, que esse é o caso dela, ela sabe que ela tem que me fazer a devolutiva da aula do Centro de Mídias da semana do dia 9, a minha dessa semana é de 15 a 19, e ela tem que fazer a de física também. Essas duas, por estarem em vermelho, significa que ela já estourou o prazo, que já está atrasada. E essa amarelinha significa que o prazo é até hoje, então ela precisa tentar fazer isso até hoje. As que estão aqui embaixo, ela sabe que ela tem um prazo um pouco maior para fazer, então ela não precisa se preocupar tanto com essas atividades. Ela vai fazer, mas a prioridade dela são essas três primeiras. E aqui, o que acontece? Essa de sociologia estava aqui, ó. Por quê? Porque até agora a Amanda não sabia o que tinha que ser feito de sociologia, então estava em dúvidas do que fazer. A Amanda já descobriu. Ela parece que entrou lá no site da escola e viu o que ela tem que fazer de sociologia, então ela já colocou qual que é a atividade e arrastou para cá. Só que como não tem data de entrega, eles ficam aqui embaixo. Então tudo que não tem data de entrega vai ficar aqui embaixo e o que tiver data de entrega vai lá para cima mostrando que é sua prioridade. Se a Amanda começar a fazer esse daqui, mas não terminar, ela pode arrastar para cá, ó, em andamento. Ah, então significa que eu comecei, só que eu não consegui terminar. Então ela fechou e não terminou. Ela sabe que ela vai dar continuidade para isso daqui. A hora que ela concluir, ela arrasta para concluído. Além disso, ela pode marcar aqui, ó. Clicou nesse, ficou como concluído e fecha. Aí é mais uma coisa que ela já terminou. Entenderam? Deixa eu voltar nesse daqui, senão eu vou confundir tudo a cabeça da Amanda. Pera aí. Entendeu? Esse daqui, a Amanda gostou bastante, porque o que acontece? Vai aparecendo aqui quais são suas prioridades. É fácil trabalhar com ele. E você vai fazendo cartãozinho, você vai adicionando cartão para atividade que você precisa fazer. Pode falar. Essa daqui eu tenho pelo celular também. Tem sim. Tem. A do celular, ela só fica aparecendo uma coluninha e as outras ficam todas embaixo, mas dá para mexer pelo celular também, não precisa só ser pelo site, tá? Aí, ó, o que eu posso fazer para ajudar vocês, caso vocês queiram? Como eu falei, eu já fiz essa atividade com alguns alunos, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui embaixo, ó. Eu tenho da Amanda, do Hudson. Aí eu tenho do Guilherme e tenho da Vitória Bevilacqua. O que eu posso fazer? Como esses daqui já estão levemente preenchidos com algumas coisas, porque eu fiz uma ligação para eles por telefone, e aí eles foram falando para mim o que precisava fazer, eu fui digitando rapidinho para eles verem como funciona. Aí eu posso fazer o quê? Eu pego, por exemplo, o do Guilherme e eu consigo duplicar para um outro aluno. Sei lá, eu mando para a Bia Federson, se ela quiser, e eu ponho o e-mail dela. E aí ela consegue, quando abrir, já aparece todos esses cartõezinhos para ela, então já fica um pouco mais fácil. Vocês vão precisar só atualizar depois. Entendeu? Porque, gente, é tudo aluno da terceira série. Então, as atividades são iguais para todo mundo. Então, se você já tem uma coisa que já está meio que digitado o que você precisa fazer, você só vai lá e confere o que você já fez e arrasta para o concluído. E arrasta para o concluído. Entendeu? É facinho fazer. Oi.
As notas do bimestre, do primeiro bimestre, já saiu todas aquelas que vocês já fizeram atividade. Agora, por exemplo, de matemática, vocês tinham 3 atividades para fazer. Se dessas 3 você só fez uma, você vai ficar sem nota. Por quê? Porque a sua nota ainda é insatisfatória para eu colocar ela no seu boletim. Só que todos os professores estão aceitando atividades atrasadas. Então, por exemplo, você só fez uma de matemática, seu boletim está sem nota, você já sabe porque está faltando atividade. Se você não souber o que estiver faltando, manda mensagem para os professores no WhatsApp que a gente manda para vocês o que está faltando. Aí você faz. Oi? Então, já saiu sim, viu? Sara, já saiu. Então, mas tá o nome das disciplinas e tá tudo em branco? Nem as disciplinas. Tá, então no seu caso, você pode fazer um teste tentando mudar o provedor de internet que você está usando. Por exemplo, você está entrando com o Internet Explorer, tenta o Google Chrome. Muda o provedor, porque já saiu as notas do primeiro bimestre, sim, é para aparecer. Aí qualquer coisa, você pede ajuda para sua tutora? E aí eu dou uma olhada para ver para você, tá? O segundo bimestre começou. Foi dia primeiro, gente? Deixa eu ver. Acho que não, hein? Replanejamento, conselho. Não, acho que começou um pouquinho antes do segundo bimestre. É, isso é, mas eu não tenho a data aqui. Eu tenho anotada, mas não está comigo o caderno. Eu tenho a agenda certinho. O calendário tem um calendário oficial agora e esse calendário eu acho que ele vai ficar disponível para vocês na Secretaria Escolar Digital também. Mas se não ficar, a Célia tem acesso a ele. Porque já saiu um segundo calendário, ele já vai mudar de novo. Então, por causa desse isolamento que a gente está passando, dessa época que a gente está vivendo, o calendário oficial ele está mudando mesmo. Mas eu sei que o primeiro bimestre, eu sei a data certinho que ele começou e que ele terminou, e eu tenho a data também do segundo, terceiro e quarto bimestre, que começa e que termina. Aí, se vocês quiserem, eu coloco lá no WhatsApp das salas para vocês depois, pode ser? Para vocês saberem? Imagina, eu coloco lá assim. Se eu não colocar, me cobra, mas eu coloco, tá? Com relação à previsão de volta às aulas, não tem ainda. Não tem mesmo, gente. Não tem o que mais falar para vocês. A gente acredita que em julho agora não volta. Se você falar assim, professora, mas eu ouvi falar, mas não sei quem está falando, alguém que estuda em tal lugar falou isso, mas nada é oficial. Os canais oficiais que a Secretaria da Educação tem com os professores, os diretores da escola, os coordenadores, supervisor de ensino, não tem nada ainda. Então, quer dizer, tudo ainda é especulação. Oficial não se tem nada, tá? O que a gente sabe é que não tem previsão para voltar, não sabemos como que as coisas vão acontecer e a gente fica esperando. Enquanto isso, vamos fazendo a atividade à distância mesmo, porque não temos nada ainda, tá? Certo? Beleza. Mais alguma dúvida com relação à organização, entrega de atividade, Google Sala de Aula? Podemos ir para as aulas de números complexos ou vocês querem tirar mais alguma dúvida? Podemos ir. Então vamos então. Eu vou colocar para vocês agora então a apresentação. Então lembra que agora eu não consigo mais ler o chat, então se precisar vocês dão um toque aí para mim. Isso aqui. Vocês estão vendo minha tela? Beleza, muito obrigada. Então, essa é a aula do Centro de Mídias, do dia 17/6. E então, a gente está falando de números complexos, tá? Então, aqui a gente tem Z é igual a mais BI. Isso aqui, esse formatinho, a gente chama ele de forma algébrica de um número complexo.
Essa atividade que a professora fez de números complexos, ela não trouxe muitas informações adicionais, ela usou tudo informações que ela já tinha. Ela já tinha trabalhado essas coisas na aula anterior, tá? Deixa eu só pôr sem preenchimento aqui. Isso. Então, esse aqui que está no quadradinho é a forma algébrica de um número complexo. E a gente sempre usa para representar um número complexo a letra Z. Então, aqui, ó, Z igual a mais BI. Com base na aula que vocês já assistiram, vocês saberiam me dizer quem é a parte real desse número? Isso, o A é a parte real. E quem que é a parte imaginária? Isso. Lembrando que vocês só vão falar B, vocês não falam o I junto, tá? Porque ele é um número. E a outra informação que vocês têm, que é uma informação nova, é essa informação aqui, que I ao quadrado é igual a menos 1. É isso que justifica a criação dos números complexos, que agora um número ao quadrado pode ser igual a menos 1, tá? Que nesse caso é o I. Então, vamos só para alguns exemplos. Vocês têm aqui, ó, Z1, Z2, Z3 e Z4. Então, eu tenho 4 números complexos, que o que diferencia um do outro é esses numerinhos, 1, 2, 3 e 4. Nesse primeiro exemplo aqui, quem que seria a parte real? Isso. E quem que seria a minha parte imaginária? Isso, muito bem. Vamos agora, eu quero que uma outra pessoa, um outro aluno responda para mim, nesse Z2, quem que é a parte real? Isso, muito bem. E quem que é a parte imaginária? Isso. E sempre que não tem, o que que é o não ter na matemática? O que representa o nada na matemática? O zero. Não precisa pôr que não existe, coloca que é zero, tá? Então, aqui você colocaria no Z2, que a parte real é 7 e a parte imaginária é igual a zero, porque 0 vezes i dá zero e não vai fazer diferença nenhuma. Então, é zero que vocês vão colocar. Nesse Z3, qual que vai ser a parte real, então? Isso, então é zero. E qual que é a parte imaginária? Isso. Então, esse Z3, isso é uma informação nova. Nós chamamos ele de imaginário puro. Então, o que é um número complexo imaginário puro? É aquele que não tem parte real, ou seja, sua parte real é igual a zero. Então, o Z3 é o imaginário puro. Aí, no Z4, eu tenho, então, a parte real é 3, que nem o Z1, só que a minha parte imaginária agora é menos 4, o que é diferente do que você tinha antes, que era mais 4. Então, eu tenho esses 4 números complexos e ele quer que eu calcule um novo número complexo, que seja no item A, somando todo mundo, e no item B, fazendo o Z1 menos o Z4. Então, aí esse daqui ficou da seguinte maneira. Então, o item A, ela somou todo mundo, ficou esta coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui, certo? Quando ela foi resolver, ela escreveu assim, ó, parte real e parte imaginária. Não precisa ser feito separado desse jeito. Se eu fosse aluna e tivesse que resolver esse exercício, eu teria feito isso aqui, ó. Eu circularia o que é parte real de uma cor. Peraí, deixa eu pôr o contorno dele e preenchimento sem. Beleza, então, ó, esse 3 é o número real. Qual que é outro número real, gente? O 7, esse 7 aqui, ó. Isso, então, ó, vou pegar o 7 com o sinal que tá com ele. E o outro é o 3 também, então é esse daqui. Então, esses 3 que estão circulados em vermelho são os meus números reais. Então, eu faria 3 mais 7, 10. 10 mais 3, 13. Então, a minha parte real é 13. E eu faria outro círculo não, né? Isso daqui é uma elipse. Eu faria outra elipse para minha parte imaginária. Então, o primeiro imaginário que eu tenho é esse 4i. Qual que é o outro? Isso. Então, eu tenho esse, aí depois eu tenho esse 7i. E depois eu tenho esse menos 4i. E aí, você vai agrupar também. Então, 4 mais 7 dá 11.
11 tira 4, voltou para o 7. Ou você cortaria, esse corta com esse, porque é um positivo e outro negativo. Lembra que esse cortar é a mesma coisa que falar que é igual a zero. Então, sobrou esse 7i aqui, ó. Então, a resposta ficou com esse 7i aqui. Alguma dúvida desse primeiro? Beleza. Aí no item, pode falar. Não, pode fazer direto, não tem problema. Pode. Não precisa nem circular. Professora, eu não quero nem circular. Eu quero somar e já pôr a resposta. Pode fazer. Tá? Então, aí, a maneira de resolver, gente, cada um usa a sua estratégia. Quer fazer direto, pode fazer. Quer escrever que nem ela fez, ó, parte real, parte imaginária, pôr os valores e somar e depois vir com a resposta. Fica a critério de vocês. Pode fazer como vocês quiserem, tá? No item B, ele fez Z1 menos Z4. Beleza. Esse menos aqui significa que eu vou subtrair todo mundo que pertence ao meu Z4. E o meu Z4 é 3 menos 4i. Então, por que ele precisa colocar esse parênteses? Porque o que ele está subtraindo são os dois termos do Z4. Se eu não coloco esse parênteses, ele vai subtrair só o primeiro termo do Z4 que vai estar errado. E aí, como você tem esse sinal de menos e um parênteses, você precisa aplicar a distributiva com esse sinal de menos primeiro. Então, copiou-se a primeira parte aqui, sem mudar nada, e fez. Esse 3, se ele não tem sinal, o que que é? Isso, todo número que não tem sinal é sempre positivo, é que nem sua idade. Se me perguntar, professora, quantos anos você tem? Eu tenho 36. Eu tenho mais 36, então tudo que não tem sinal é positivo. Então vai ficar na distributiva menos com mais dá menos, então vai ficar menos 3. E menos com menos dá mais. Então eu já fiz as multiplicações envolvendo esse sinalzinho de menos. E agora você vai fazer que nem você fez em cima. O que é real? O 3 e o menos 3. Putz, então se eu tenho 3 e tiro 3, não sobra nada. Então de parte real você não ficou com nada. E de imaginário, 4 mais 4, 8i. Como que chama esse número mesmo, que só tem parte imaginária? Isso. Então, essa resposta do item B, por exemplo, é o imaginário puro. Por quê? Porque a parte real dele é igual a zero. Entenderam como que fez o item B? É sempre desse jeito. Isso, nesse caso é só o sinal de menos. Mais alguma dúvida? Tinha alguém que quer perguntar alguma coisa, eu acho. Não? Então vamos lá. Eu vou fazer um exemplo com vocês para vocês verem. A outra coisa aqui, então ele está relembrando, ó, aqui é o quadrado é igual a menos 1 e que se o oposto de potência é raiz, então i é igual a raiz quadrada de menos 1, que é o que está aqui, que eu já tinha passado na outra live também. Então, isso aqui é o que justifica a criação dos números complexos. Isso aqui vocês precisam saber, assim, sem sombra de dúvida, tá? Saibam o primeiro, que é essa parte aqui de cima. O segundo é o oposto, então não tem muito sofrimento, tá? Agora vamos para cá. Encontre as soluções para as seguintes situações, ou para as situações a seguir. Lembrando que isso daqui tem coisas que estão no caderno do aluno. Qual que estava no caderno do aluno? Eu acho que não é nenhum desses. Então, ó, raiz quadrada de menos 81. Então, ele quebrou. Ele fez raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 81. Aí, raiz quadrada de menos 1 é i. E raiz quadrada de 81 é 9. Então, a resposta aqui é 9i. Ele só inverteu colocando a letra atrás. Tudo bem? Pode falar. Sempre que aparecer o menos 1 dentro da raiz, ele vai ser i. Mas tem que ser dentro da raiz quadrada. Tá? Você vai substituir. É assim mesmo. Tipo, você troca um por outro. Tá? É que nem trocar... deixa eu pensar. O que a gente pode trocar que a gente sempre troca na vida, hein? Tem gente pensando em namorado. Mas é tipo isso, tá? É que nem se você tivesse
Se tivesse uma multiplicação, menos 3 vezes menos 3, você troca. Menos com menos, você coloca mais. Você está fazendo uma conta ali. Então, toda vez que aparecer raiz quadrada de menos 1, você vai trocar por i. Aí, o que, que acontece? Quando o centro de mídias for preparar esse exercício, desculpa aí, mas a gente já está muito mais avançado que o centro de mídias, ele colocou que a resposta era 9i, o que está errado. Por quê? Porque está incompleto. O resultado de uma raiz quadrada não é só positivo, ele é positivo e isso. Então a resposta certa é mais ou menos 9i. Ele errou quando ele fez, eles erraram quando fizeram esse slide. A única coisa, se fosse, por exemplo, tem gente que fala assim, mas por que quando eu calculo o teorema de Pitágoras, eu só considero a raiz positiva? Porque o teorema de Pitágoras você está usando para calcular uma distância. Distância sempre é positivo. Agora, nesse caso, que é uma raiz quadrada de um número que você não sabe se é uma distância ou não, a sua resposta tem que ser mais ou menos 9i. Se você colocar só mais 9i ou só menos 9i, tá errado, tá incompleto. Tem que ser mais ou menos 9i. Tudo bem? Isso já é um mini spoiler para a atividade que vocês vão fazer semana que vem. Então, queridos alunos, vocês são pessoas comprometidas com a aprendizagem. Então, vocês que estão vendo essa live já estão sabendo que vai ter alguma coisa assim na atividade da semana que vem de números complexos. Para ver se esses alunos estão prestando atenção, certo? Eu não falei nada, hein? O de baixo, você tem 1 menos 3i elevado ao cubo. Esse daí eu já resolvi de um outro jeito na live que eu fiz dia 12, tá? Porque esse jeito que ela usou aqui para resolver, essa fórmula do filhotinho de capiroto aqui gigante, isso daqui tem gente que sabe decore salteado. Essa pessoa não sou eu não sei isso decore salteado. Como que eu resolveria? Eu faria 1 menos 3i vezes 1 menos 3i. Aplico a distributiva, vou lá ser feliz. A hora que eu acabasse a conta, eu faria de novo, vezes 1 menos 3i. Eu multiplicaria 3 vezes, porque esse ao cubo significa isso, que eu estou multiplicando 3 vezes. Eu faria separadinho, passo a passo. Eu não faria desse jeito, porque eu não sei essa fórmula de cor. Beleza? Aí, quem quiser saber como faz, vai assistir minha live, seus forgados. Eu fiz no dia 12, tá? Alguma dúvida? Beleza, vamos pro. Ó, lembra que eu não consigo ler o chat, hein? Vamos pro próximo. Relembrando as potências de I. Então, isso aqui já foi passado também, então é só para relembrar. Vocês precisam se lembrar sempre desses 4 primeiros valores, que é I elevado a 1, I elevado ao quadrado, I elevado a 3 e I elevado a 4. Aí, para guardar isso aqui, eu falei que tem uma regrinha. Você pode guardar assim, ó. Putz, estou estudando números complexos, que é o i. Então, começa com i. Aí você coloca i 1, mais com menos, menos com mais. Essa é uma maneira de guardar. Isso é invenção de aluno, tá, gente? Não é minha, não. Mas eu gostei, eu guardei desse jeito também. Então, essa é uma maneira de você guardar. Você vai fazer assim, ó. Primeiro você tem que anotar i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3 e i elevado a 4. Aí você vai pôr o sinalzinho de igual. Aí nas respostas você vai colocar sempre nessa ordem. I1, I1, mais com menos, menos com mais. Aí fica do jeito que está apresentado aqui para vocês. Certo? Isso aqui é só para memorizar, mas eu vou fazer um passo a passo só para vocês verem. Que? Ah, não, tudo bem. Ó, vou mostrar, vamos lá. Se eu perguntasse para vocês, quanto que é i elevado a zero? E aí, quanto que é i elevado a zero? Eu espero vocês. Por que é 1? Ah, muito obrigada, está correct. Porque todo e qualquer número elevado a zero sempre dá 1. Então, isso não vai mudar só porque se a gente está falando dos números complexos. Continua. I elevado a zero é 1. Agora, i elevado a 1, todo e qualquer número elevado a 1 não é igual a ele mesmo? Ó, silêncio. Quanto que é 5 elevado a 1? Isso. Que um, que eu? Não sei nem que. Olha, não sei nem que. Nossa senhora, ainda bem. Não, brincadeira. Gente, lembra sempre.
5 elevado a 1, 10 elevado a 1, 1 bilhão 732 elevado a 1, π elevado a 1, qualquer coisa elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, i elevado a 1 é i, tá? Então, esses dois aqui é para vocês já saberem de quando vocês aprenderam propriedade de potenciação lá na sétima série, eu acho. Agora, isso aqui é o que é o assunto novo. Então, o i ao quadrado é igual a menos 1. Esse aqui é o que vocês precisam memorizar, que vocês não sabiam antes, tá? E aí, quando você chegar nos próximos, caso você não consiga memorizar isso, dá para fazer conta. Eu vou fazer com vocês, ó. Eu vou trocar i elevado a 3 por i ao quadrado vezes i. Posso fazer isso ou não posso? Posso. Por quê? Propriedade de potência. Quando eu tenho potências de mesma base, que é esse i, eu posso fazer o quê? Eu mantenho a minha base, que é i, e somo os meus expoentes. Se aqui não tem nada, é porque é 1. Então, vai ficar 2 mais 1, 3. Eu volto para o que eu tinha antes. Então, eu quebrei, entre aspas, esse i elevado a 3 por i ao quadrado vezes i. Você pode fazer isso. Olhando aqui para cima, qual que é o valor de i ao quadrado? Então, ficaria menos 1 vezes i. Igual, quanto que é menos 1 vezes i? Pronto, você chegou na resposta que tinha antes. Agora eu vou fazer esse daqui. Como que a gente pode transformar i elevado a 4 em um produto de mesma base? Isso, i ao quadrado vezes i ao quadrado. Igual. Quanto que vale o i ao quadrado, que eu fugi da escola e eu não me lembro? Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1 de novo. Igual, menos com menos. E 1 vezes 1. Aê, gente. Aí, se eu olhar, olha esses valores aqui, ó, os resultados, ó. E 1, mais com menos, menos com mais. Tá vendo? É só um jeito para memorizar, mas se você não memorizar, você faz a conta que você vai chegar do mesmo jeito. Tá bom? Dúvidas ainda? Ah, tá, beleza. Lembra que essa coisinha que eu fico falando, i1, mais com menos, menos com mais, é só para memorizar esses resultados. Mas se você não conseguir memorizar, porque a sua cabeça já está cheia de muitas coisas na sua vida, esses daqui você consegue fazer. Porque esses dois você já sabia e esse daqui você acabou de aprender. Eu só pedi para você guardar esse até agora. E aí daqui para baixo é tudo propriedade de potência. Então isso daqui você já sabia fazer também. É que às vezes vocês não lembram porque não pratica, tá? Mas aí você consegue fazer por continha que nem eu fiz, tá bom? Aí, ó, vamos lá. Esse aqui, então, eu tenho assim, ó, raiz quadrada de menos 121. Como que você quebraria isso em duas raízes? Muito bem! E 11. Agora inverte, põe o i para trás. Vocês estão escutando esse barulho de serra, gente? E tá atrapalhando muito? Tá. Ó, então vamos lá. Raiz quadrada de menos 1 é i. E raiz quadrada de 121 é quanto? Isso está incompleto. Não é, não é 11, está incompleto. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso, gente, não esquece desse mais. Isso é bullying contra o mais ou menos, entendeu? Não pode. Pra que deixar o mais ou menos de lado?
Porque eu quebrei. Porque pensa assim, ó. Raiz quadrada de menos 121, eu não posso falar que é raiz quadrada de menos 1 vezes 121? Posso? Posso, porque você pode pegar um número e transformar numa multiplicação. Certo? Mais ou menos. Fica vendo, ó. Se eu perguntasse assim pra você, ó. Quanto que é? Deixa eu aumentar isso aqui, senão vocês não vão enxergar, né? Quanto que é a raiz quadrada de 25? Vai, responde aí pra mim, por favor. Não, tá errado. Muito obrigada, está certo. Tá vendo? Eu vou corrigir vocês até vocês acertarem. Então, isso aqui vai ficar mais ou menos 5. Alguma dúvida disso? Beleza. Se eu pergunto assim pra vocês, ó. Quanto que é a raiz quadrada de menos 25? Aí você vai colocar, putz, raiz quadrada de menos 25 vai ser raiz quadrada de menos 1 vezes 25. Então, eu só transformei esse 25 negativo em uma multiplicação. Igual. Ah, então vai ficar raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 25. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Aí, por que você faz isso? Porque quando você tem uma multiplicação dentro de uma raiz, você pode quebrar essa raiz quadrada. Você faz a raiz quadrada de um número vezes a raiz quadrada do outro. Se fosse uma divisão, também dava para fazer isso. Agora, se aqui fosse uma soma ou uma subtração, esquece, você não pode fazer isso. É só na multiplicação e na divisão, tá? Então vai ficar igual. Ah, como vai ficar igual? Desculpa aí, eu falhou? 5 só? Acabou? Finish? Não tem mais nada? É igual? Ah, agradecida. Mais ou menos 5i. Porque se você não colocar o i, é como se fosse essa resposta aqui. E esse número, eles não são iguais. Então, precisa colocar esse i aqui no final. Beleza? Beleza. Ó, então, isso daí eu fiz um outro exemplo para vocês verem como que funciona essa bagaça, hein? Ó, vou deixar assim, estilizado. Isso aqui é um outro exemplo, hein? Dúvida, gente, disso aqui? Beleza. Aí, ó, na verdade, verdadeira não. O que ele pode pedir para vocês é sempre desse jeitinho aqui, ó, por Bhaskara, por exemplo. Aí, se vocês quiserem, eu faço isso daqui para vocês verem como fica. Aí, a resposta não vai ser tão simples quanto essa aqui no final. Mas, mesmo assim, também não é um bicho de sete cabeças, entendeu? Eu faço para vocês esse aqui para vocês verem como fica, tá? Até aqui você entendeu, Maria Gabriela? Esse você entendeu? E o que você não entendeu desse? Não, peraí, você entendeu A? Ah, então tá, ó. Como que você fala que você não entendeu nada até agora? Eu só parei na A, não fiz a B ainda? Ai, senhora amada. Não, isso daqui é um outro exemplo. Eu falei, gente, isso daqui é outro exemplo para vocês verem como fica. Tá bom? De nada. Isso daqui é só um outro exemplo para vocês verem como que você, tipo, dá um outro exemplo aí para ver como fica. É isso aqui, ó, tá? Agora eu vou fazer com vocês o item B. Para fazer o item B, vocês têm que lembrar dessas propriedades aqui, tá? Dessas potências de I. E aí, o item B, ó, o que eu fiz isso, foi explicado na aula anterior e na live eu também fiz do dia 12, tá? Então, i elevado a 4 mais i elevado a 9 menos i elevado a 6. Então, i elevado a 4, se a gente olhar para isso aqui que a gente já tinha feito, eu já sei que i elevado a 4 é igual a 1. Então, eu vou trocar i elevado a 4 por 1. Beleza até aí? Agora, i elevado a 9 e i elevado a 6, a moça, isso daqui, gente, ó, tá no caderno do aluno de vocês.
A professora do centro de mídias, ela preferiu quebrar isso daqui tudo em multiplicações de i ao quadrado. Então, o que ela fez? Ela foi quebrando em multiplicações de i ao quadrado até essa soma chegar no 9. Então, ó, i elevado a 9 igual i elevado a 2 vezes 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 i. Se eu somar 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1 que está aqui, 9. Ele não volta para essa potência que tinha aqui antes? Aí ele trocou todos os i ao quadrado por menos 1 e foi fazendo a conta até chegar na resposta. Então, a resposta desse deu i. Eu, Thaís, não faço assim. Por quê? Imagina que eu pergunto para você quanto que é i elevado a 250. Você vai ficar quebrando um i elevado a 2 até quando? Pensa, gente. Se eu perguntasse para vocês quanto que é i elevado a 250, se você fosse colocar i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado, quantas vezes você ia escrever i ao quadrado? Alguém sabe responder? 125 vezes. Você acha que você tem lápis, dedo e paciência para tudo isso? Não, nem eu. Então, se eu perguntasse para vocês quanto que é i elevado a 250, o que que eu faria? Ó, eu vou pegar esse expoente aqui e vou dividir por 4. Por que que eu divido por 4? Porque as potências de se repetem de 4 em 4, tá? Então, eu vou fazer 250 dividido por 4. Pego 25, vai dar 6, 6 vezes 4, 24, sobra 1, certo? Abaixo zero, 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, sobrou 2. O que que acontece? Você vai passar, então, 62 vezes por essa repetição das potências até o i elevado a 4. Você vai passar 62 vezes. E vai colocar mais duas informações. Então, o que que eu vou considerar? Sempre o resto. Então, eu sei que i elevado a 250 é a mesma coisa que i elevado a 2. E quanto que é i ao quadrado? Tem problema, é assim mesmo. Menos 1. Tá? Não tem problema. Não tem problema. Pode errar, gente. Ó, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4. Ó, vou fazer de novo para vocês. E 1, mais com menos, menos com mais. Então, essas são as 4 potências de que vocês precisam lembrar, tá bom? Lembrando, essa tá de boa, essa é o assunto novo. Essas duas, vocês conseguem descobrir o valor delas olhando para o que vocês têm em cima, tá? Então, isso aqui é o que eu preciso lembrar. Então, i ao quadrado é menos 1. Então, eu sei que i elevado a 250 tem o mesmo valor de i elevado a 2, que é igual a menos 1. Então, a sua resposta final, i elevado a 250 é igual a menos 1. E acabou. Entendeu? 1 não, i, né? Isso. Aí você pode... Sabe por que não? Porque, ó, i elevado a 9 é igual a i elevado a 3 vezes i elevado a 3. Propriedade de potência. Mantém a base e soma os expoentes. 3 mais 3. Você voltou para o que você tinha? O que está faltando? Então, vezes i elevado a 3. Então, vamos lá. Quanto que é i elevado a 3 aqui na tabelinha? Ó. Então, eu vou trocar todos esses por menos i. Então, vai ficar menos i vezes menos i. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Menos com menos, mais com menos. Então, isso aqui vai dar menos i elevado a 3. Alguma dúvida? Beleza. Pode falar. I elevado a 4 é 1, tá aqui, ó.
Aqui não é i elevado a 4, aqui é i elevado a quanto? Isso. Você olha sempre para o resto para determinar seu novo expoente. Você divide por 4, mas quem te interessa é sempre o resto. Então eu posso ter confundido, desculpa, tá? Porque agora eu não lembro mesmo, eu estou com amnésias. Não, brincadeira, eu não lembro mesmo. Ó, vamos lá. Quanto que é i elevado a 3, gente? Olhando por aqui. Só que aqui você não tem um sinal de menos na frente? Então vai ficar menos, menos i. Menos com menos, mais. Então significa que i elevado a 9 é igual a i. Certo? O quê? Aqui? Por que menos i? Então, ó, i elevado a 3 dá menos i, né? Aí, só que você vai por ele 3 vezes, não vai? Ó, vou fazer de outro jeito, quer ver, ó? Vamos ver se fica mais fácil para entender. Eu sei que isso aqui vai dar i ao quadrado, tudo bem? Vezes, esse aqui eu ainda não multipliquei, menos i. I ao quadrado eu sei que é menos 1, vezes menos i. Aí vai ficar menos com menos, mais 1 vezes i. Entendeu? E indiferente de você fazer direto ou não, você vai chegar em i positivo. Você tá vendo que tem vários jeitos de resolver a mesma coisa? E tem também fazendo a divisão, ó. 9 dividido por 4. Por que eu divido por 4 mesmo? Porque eu tenho amnésia? Eu não lembro. Por que eu divido por 4? Isso. Porque eu vou dividir por 4? Porque depois eu volto para as minhas repetições. Então, você sempre vai dividir por 4. Esse 4 nunca vai mudar. Então, ó, 9 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, sobra 1. Então, eu sei que i elevado a 9 é a mesma coisa que i elevado a 1. Você olha sempre para o resto. Isso é igual a quanto que é i elevado a 1? I. Tá vendo? É a mesma resposta. Sim. É mais fácil vocês dividirem por 4. Só que aí quem interessa para você não é nem o resultado dessa divisão e nem esse 4 aqui. O que interessa para você é o resto. Porque significa que é como se o i elevado a 9, você fez duas vezes essa repetição mais um i. Por isso que fica desse jeitinho. Entendeu? Oi? É sem. O que você faz? Você troca o expoente que você tinha antes, você troca mesmo. Você tira o expoente que você tinha antes pelo resto da sua divisão por 4. Beleza? É só trocar. Então, antes era 9 e agora vai ficar 1. Por quê? Porque quando eu dividi por 4, o meu resto foi 1. Então, aí você pensa nesse número e descobre qual que é o valor dele. E aí acabou. Você sempre vai fazer essa troca. Quer dizer, se quiser, você pode fazer desse jeito aqui também. Só que imagina fazer isso para ir elevado a 250. Não vai dar muito certo. Isso. Por quê? Porque a repetição vai de 4 em 4 termos, né? De 4 em 4 i, só por isso. Ficou mais fácil? Beleza, é isso aí, gente. Estou aqui para tirar dúvida mesmo. Então, vocês sempre vão fazer isso, divide por 4. Quem é meu resto? Eu vou substituir o meu expoente de i, que é o número pequenininho aqui em cima, pelo resto dessa divisão minha. Então, vai ficar i elevado a 1. Aí, você pensa nessa tabelinha e responde quanto que dá. E acabou. Agora, e se fosse, por exemplo, i elevado a 32? Ó, vou fazer aqui no cantinho. Se eu perguntasse para vocês quanto que é i elevado a 32, que conta que vocês vão fazer mesmo? 32 dividido por 4. Quanto que dá? Tabuada do 4 até chegar no 32.
Dá 8. Sobra resto? Não. Quando não sobra resto, eu posso falar que i elevado a 32 é igual a i elevado a zero, porque não teve resto nenhum. E qualquer coisa elevada a zero dá 1. Acabou. Sempre vai dividir o expoente por 4, desde que ele seja maior que o próprio 4, né? Porque se não for, você só pensa nisso aqui, ó. Tá? Aí você olha sempre para o resto. Aqui, se você quiser, você poderia ter colocado 4 também. I elevado a zero tem o mesmo valor que i elevado a 4, que é 1. Tá vendo? I elevado a 4, que é 1. Tá bom? Então, quando o resto for zero, você põe ou 0 ou 4. Eu prefiro 0 para não confundir mais ainda a cabeça, entendeu? Eu coloco sempre o 0, tá? Gente, números complexos, a hora que você vê assim, fala, complexo? Meu Deus, minha vida já é complexa. Agora terão números complexos, você não fica meio apavorado? Então, mas números complexos é um dos assuntos mais fáceis da matemática. Eu tô falando sério mesmo, porque é simples. Tá? Não requer muita coisa aprofundada, entendeu? E eu posso até dar um spoiler para vocês do que ainda vem de números complexos e também é de boa. Então fiquem sossegados. Podemos continuar a aula, gente? Então eu vou voltar lá. Ó, se alguém tiver dúvida, vai me perguntando, hein? Tem que parar eu, porque eu sou tipo um trem desgovernado. Ó, então estamos aqui. Então, ó, i elevado a 4, eu já sei que dá 1. Então, ó, i elevado a 4 dá 1. I elevado a 9, a gente já fez junto, que dá i. E o i elevado a 6, que eu sei que vai dar menos 1. E aí ela só substituiu, ó, i elevado a 4 eu troquei por 1, i elevado a 9 eu troquei por i, e aí eu pus esse sinalzinho de menos, e i elevado a 6 que dá menos 1. Menos com menos aqui dá mais, 1 mais 1, 2, e esse i que sobrou fica aqui quietinho, ó. E aqui não tem o que fazer, não posso juntar 2 com i, então para aí, fica 2 mais i, e acabou. Tudo bem? Pode falar. Isso, e quanto que é i elevado a 2? Tá? Então lembra que o que sobra você substitui no expoente do i, não é tipo sobrou 2 fica 2, não, é i elevado a 2. Isso, tá? Posso fazer esse daqui com vocês? Pode falar. Deixa eu ver aqui, peraí. I elevado a 4, mas e aí tipo você faria o quê? I elevado a 13? Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Em propriedade de potência, se a base é a mesma, você pode somar os expoentes, mesmo que seja uma soma entre eles, ou só quando é uma multiplicação? Isso, então nesse caso você não pode agrupar, tá? Entendeu por quê, Bia? Não, imagina, ó, não pode agrupar. Deixa eu voltar a tela aqui. Beleza, só para me enxergar. Ó, pensa assim, ó, se eu tivesse 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 4, eu não posso falar que isso é 2 elevado a 7. Não pode. Você só poderia falar que é se aqui fosse vezes. Tá bom? Então toma cuidado com isso. Vocês só podem juntar quando é uma multiplicação. Se for uma soma, não é não. Não é mesmo. Ó, só para vocês verem. 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 4. Esse aqui, deixa eu pôr aqui do lado, 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 4. Vamos supor que você juntou. Você sofreu uma amnésia e não lembra, você colocou que é 2 elevado a 7. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4, 8 vezes 2 é 16. Tá certo, gente? Tá, né?
É, a potenciação. Esse daqui dá 24. Olha aqui o que que dá. 2 elevado a 7. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 72. Vezes 2, 128. Esse aqui, ó, dá 128. Isso é igual a isso? Não. Então, você não pode somar. Quando é uma soma de mesma base, você não pode somar. Você só pode quando é uma multiplicação. 2 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Porque aí ficaria assim, ó, 8 vezes 16, tá? Aí você faria conta, 16 vezes 8. 6 vezes 8, eu não lembro quanto que dá. 8 vezes 5, 40, 48. 8 vezes 1, 8, mas aqui dá 12. Aqui dá 128, ó, tá vendo? Aqui deu certo. Entenderam? Tá bom? Então, só na multiplicação que você mantém a base somos expoentes. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Tá certo? Mas a soma não. A soma daria 24. Tá bom? Gente, se tiver dúvida é pra perguntar mesmo, hein? Vê que aqui a gente explica, fala, refala. Ô, gente, que horas que acabou a live da Ju? Tá, mas não acabou tipo às 3 em ponto, acabou um pouquinho depois, né? Tá, então beleza. É porque eu fiquei preocupada de eu atrapalhar a live dela, por isso que eu tô perguntando. Ó, então vamos lá. Eu vou resolver para vocês aquele exercício. Deixa eu só abrir ele aqui rapidinho para eu copiar ele, tá? Opa. Sei que vocês não estão vendo nada que eu tô fazendo, mas vamos lá. Tinha assim, ó. Resolva em C. Então, C é o conjunto dos números complexos. A equação x ao quadrado menos 6x mais 13 igual a zero. Professora, onde que eu vou encontrar equações desse tipo? Por exemplo, em exercícios que eu posso vir a dar. Ou então, em vestibular. Vestibular? Não todos. Concurso público, se no concurso público cair números complexos, sempre vai ser mais ou menos isso aqui que vocês vão encontrar, tá? Então, eu vou tentar resolver. É uma equação de segundo grau, então eu tenho que fazer Bhaskara, beleza? Identifiquem para mim, por gentileza, quem que é A, B e C. Ô, Bia, por que o A é 1 e não x ao quadrado? Isso. E aqui, vocês... Ô, Vi, quanto x ao quadrado você está enxergando aqui? Um só. Então, A é 1, beleza? Não tem, não tem problema, é só para relembrar mesmo. Aí você precisa lembrar do delta. Qual que é a fórmula do delta? Aí lembra que para guardar isso daqui tem música e também tem frase, que é o mnemônico. Então tem da Moreninha Linda e tem o do bife ao quadrado menos 4 acebolado. Então você tem que usar um dos dois para lembrar, tá? E aí vamos lá. Delta é igual b menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a é 1 vezes o c que é 13. Delta é igual. Eu preciso pôr parênteses porque quem eu quero ao quadrado é o b. E como o b é negativo, precisa ser entre parênteses mesmo. Menos 6 vezes menos 6. Menos 4 vezes 1 vezes 13. Como que eu faço? 13 mais 13 dá 26. 26 mais 26 dá 52. Então, eu sei que isso daqui é igual a 52. Beleza?
O resultado desse aqui sempre é positivo, mas não de delta. Tá certo, é isso mesmo. Então vamos lá, delta é igual. 36 tira 52, como que fica? Quanto? 52 menos 3. Certo? Então, ó, 52 menos 36. 2 não dá para tirar 6. Cortei o 5, ficou 4 e veio para cá. 12 tira 6 dá 6. 4 tira 3 dá 1. Deu 16, beleza? Então, o delta é menos 16. Antes de conhecerem os números complexos, paravam as contas aí e falavam assim: já Elvis, não tem o que fazer, agora tem. Tá? Então, a gente vai continuar a conta. Então, a gente vai fazer a fórmula do x agora. Lembra, não adianta nada, Vossa Senhoria, que está deste outro lado da tela, saber decore salteado o delta, se não souber o x. É a mesma coisa que saber o quanto de ingredientes você põe, mas você não sabe o que você faz depois. Ou seja, o seu bolo não ficará pronto nunca. Tá? Então, vocês precisam sempre lembrar o x. Qual que é a fórmula do x? Beleza. Aí, ó, para lembrar esse aqui também tem música ou tem mnemônico, tá? A música continua da Moreninha Linda. Tipo, Moreninha Linda do meu bem querer. Delta é B ao quadrado menos 4AC. O B é negativo, mais ou menos também. Raiz de delta sobre 2, amém. É 1. E o outro que é o do bife ao quadrado menos 4 acebolados, está falando de comida. Então, continua falando de comida. Chega! Menos bacon, mais ou menos uma raiz de Doritos e divida tudo entre seus dois amigos. Então, tem esses dois para lembrar, tá bom? Agora, vamos continuar. X é igual menos. Quem que é o B? Quem? Menos 6. Mais ou menos. Ó, por isso que aparece o mais ou menos, porque está fazendo uma raiz. Raiz quadrada de menos 16. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Tudo bem até aí, gente? Menos com menos, mais ou menos. Alguém sabe me falar quanto que é a raiz quadrada de menos 16? Direto? Valendo. Sim, mais ou menos 4i. Tá? Por quê? Por causa daquele esquema lá dos números complexos. Então, ó, deixa eu ir para trás. Daqui a pouco eu tô saindo da tela aqui, ó. Raiz quadrada de menos 16 vai ser raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Então, vai ser raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Raiz de 16 é mais ou menos 4 e raiz quadrada de menos 1 é i. Por isso que inventaram os números complexos. Então, aqui vai ficar mais ou menos 4i. Tudo isso dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Alguma dúvida? Agora é hora de perguntar. Não. Entendeu? Como o 6 e o 4 são números pares, eu consigo dividir os dois por 2. Então, vai ficar como aqui na resposta final? Isso, muito obrigada. 3 mais ou menos 4 dividido por 2. Essa é a resposta final.
Então, o seu conjunto solução, nesse caso, é 3 mais 2i ou 3 menos 2i. Esses dois são a resposta. Então, o que significa? Que se eu trocar esse x e esse x por 3 mais 2i ou por 3 menos 2i, se eu trocar os dois por esses valores e fizer as contas todas bonitinhas do jeito que está aqui, você vai chegar no zero. Então, isso é aquilo que a gente chama de tirando a prova. Então, você substitui esse valor aqui no lugar do x e vê se dá zero. Se dá zero é porque você fez certo. E vai dar zero. Vai dar zero, porque vocês fizeram certo. Dúvidas? Sabe como é, né? Por enquanto vai, né? Mas travarás no futuro. Não, não travarás. Se aqui, vamos supor que você tivesse 7. Como 7 não dá para dividir por 2, não dá um número inteiro, e aí a gente sempre deixa em fração, aí você pararia a conta aí. Você colocaria 7 mais ou menos 4i dividido por 2. Você não precisa fazer mais nada. Ou você divide os dois números por 2, ou você não divide ninguém. Isso é uma conveniência, não é uma regra, tá? Mas é uma conveniência. Então, se for ímpar um dos dois de cima, separa a conta. Eu sei que vocês amam o número decimal, mas não precisa, você deixa em fração. Vocês sabem por quê? Porque, por exemplo, para você entrar no vestibular, para você passar no Enem, tirar uma nota boa, essas provas são seletivas, eles selecionam pessoas, tá? Elas excluem pessoas que não sabem. E elas vão excluir e por grau de dificuldade. Como é mais difícil trabalhar com fração, elas deixam tudo em fração. Certo? É duro, mas é a verdade. Não, deixa deixa se acabou, não faz mais nada. Ai, meu Deus. Ó, vou mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo minha tela de novo? Tá, agora vamos lá. Esse daqui é um exemplo de potências, mas eu acho que agora a gente já sanou as dúvidas. Então, você faria do 125 dividido por 4, 126 dividido por 4, 127 dividido por 4 e 128 dividido por 4. Olharia o resto e faria as contas lindas e maravilhosas, tá? Esse aqui já é uma multiplicação envolvendo números complexos. Então, aqui, em vez de ter o sinal de mais ou de menos, é colocado uma multiplicação. Você vai fazer a distributiva, normal. Você vai fazer 3i vezes 2 e 3i vezes 4i. Depois, menos 6 vezes 2 e menos 6 vezes 4i. Aí faz as contas lindas e maravilhosas, encontra uma potência de i aqui, ó. Por quê? 3 vezes 4 dá 12, i vezes i ao quadrado. E aí eu troco i ao quadrado por menos 1, tá vendo, ó? Aí vai ficar 12 positivo vezes menos 1 dá menos 12. E aí ele pegou parte imaginária e somou, e parte real e somou. E acaba a conta aqui. Então, lembra, sempre que vamos supor que aqui na sua resposta tivesse i ao quadrado. Não significa que está errado, só significa que ela está incompleta, porque você nunca vai ter potência de i na sua resposta. Nunca vai ter i elevado a alguém. Sempre vai ser o i sozinho, ou seja, elevado a 1, ou quando não tem o i, que está elevado a zero, na verdade. Tá bom, gente? Aí aqui foi feito um outro exemplo, fez a propriedade distributiva, linda e maravilhosa, e aqui eu deixei alguns exemplos para serem feitos. Não coloquei nenhuma multiplicação, por quê? Porque eu sou um anjo na vida dos meus alunos, certo? Não, é porque eu esqueci mesmo. Vocês querem que eu faça alguma dessas contas aqui ou vocês querem que eu faça uma de multiplicação? Pode escolher. Tá, e qual que vocês querem que eu faça? Qual que vocês acham que é mais difícil? A F. Então vamos fazer a F. Deixa eu passar ele para minha lousa, dando um tempinho aí para quem quiser copiar também o enunciado da F. Não, professora, eu estou copiando com você. Eu vou assistir a live depois, novamente, 1 hora e 20 minutos, e aí eu vou pôr no caderno. Ah, então tá bom. Ô, gente, vocês sabiam que no YouTube, quando vocês vão assistir vídeo, vocês podem avançar a velocidade dele, né? Eu uso muito esse recurso. Mais 5 menos i
menos 3 menos 7i. Vamos lá, gente. Deixa eu ir para minha tela aqui, parar de apresentar. Beleza, estão me vendo? R$ 5, você vai pagar? Tanto faz, aqui passa cartão de tudo que é jeito. Ô, Vi, qual exemplo que você quer? Fala para mim que eu dito a resposta para você. A resposta dele é menos 24 menos 18i. E aí, chegou? Espera aí, então. Vamos lá, vamos tentar achar seu erro, Vi. Tá vendo a tela? Ó, então vamos lá. 3i vezes 2 dá 6i. Até aí foi bem? Aí 3i vezes 4i dá mais 12i ao quadrado. É, porque i vezes i dá i ao quadrado. Já achou o erro? Podemos continuar? Aí depois, menos 6 vezes 2, menos 12. E menos 6 vezes 4i, menos 24i. Foi? Aí você vai copiar o 6i. Aí você vai trocar i ao quadrado por menos 1. Então vai ficar 12 vezes menos 1. Aí o resto você copia. Menos 12 menos 24i. Foi? Menos 24i. Aí depois você vai fazer 12 vezes menos 1. Você só vai fazer essa multiplicação. O resto você vai copiar e colar. Então vai dar menos 12. Aí depois você agrupa parte real e parte imaginária. Real com real, imaginário com imaginário. Não. É. Então ficou, ó, 6i menos 12 menos 24i, não ficou? Agora circula tudo que é real. Quem que é real aí? Número real. Isso. E os dois não são negativos? Me deve 12, me deve 12. Isso. Agora quem são os imaginários? Tá, o 6 não é positivo? Você tem 6 e me deve 24. Isso, então vai ficar menos 24 menos 18i. Acabou. Aí é como se não tivesse por que criar os números complexos, entendeu? Tá? Ó, vamos para essa aqui agora, hein? Primeira coisa que vocês vão fazer é a distributiva com esse sinal de menos aqui, ó. Esse sinal de mais, ele não altera os sinais desses dois. Então, aqui não há necessidade de fazer a distributiva. E aqui você vai fazer a distributiva também. Tudo bem até aí, gente? Então, ó, vamos lá. Vou copiar o menos 1. Menos com menos. Então, vai ficar mais 2. Menos com mais. Menos i. Aqui, se esse 5 não tem sinal, o que, que ele é? Positivo ou negativo? Positivo. Mais com mais. Mais. Mais com menos. Menos. Certo? Agora, eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Esse não tem sinal. Se ele não tem sinal, ele é menos com mais, menos com menos. Tá, falem para mim, por gentileza, quais desses números aqui são reais?
Beleza, então vamos lá. Eu vou agrupar tudo que é positivo e tudo que é negativo primeiro. Eu acho melhor, mas vocês podem fazer a estratégia que vocês quiserem. 7, ó, já dei a resposta. 5 com 2 dá 7. 1 com 3 dá 4. Eu tenho 7 e tiro 4. Eu fico com... Isso, então aqui vai dar 3. E agora eu vou pegar todo mundo que é imaginário, ou seja, todo mundo que sobrou. Então eu vou pegar menos i e mais 7i. Me deve 1. Por que você está enxergando um i só, né? Então, menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 com 7, vai ficar mais 5i. Essa é a resposta. E acabou. Entenderam? Entendeu, gente? Dúvidas? Beleza, nenhuma dúvida disso? Beleza, então vamos lá. Querem uma multiplicação agora? Ah, é? Ai, que bonito. Enquanto isso, eu vou pôr uma multiplicação aqui embaixo. Eu vou pegar esse primeiro parte aqui. Vezes, sei lá, 3i vezes 2 menos 5i. Ó, gente, eu inventei da minha cabeça. E tudo que sai da minha cabeça nem sempre é uma coisa muito boa, tá? Então, não reparem. Posso fazer essa multiplicação? Posso fazer essa aqui? Beleza. Vocês não vão sair no desespero iminente, beleza? Vocês têm aqui, ó, 2 multiplicações para fazer. Vocês não fazem tudo de uma vez só, não tem como, beleza? Então, por exemplo, ó, se eu colocasse assim para vocês, 2 vezes 3 vezes 5. Você faz 2 vezes 3, 6. Então, primeiro você faz o resultado dessa para depois multiplicar por essa. Não é assim que a gente faz? Você vai fazer do mesmo jeito aqui. Então, eu vou olhar primeiro para isso aqui. Esse camarada, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, vou copiar e colar, tá? Então, ó, vamos lá. Esse 3i tem sinal? Então, ele é? Beleza. Menos com mais. Menos 2 vezes 3. 6. E devolvo esse i que estava aqui. Alguma dúvida? Então, a primeira coisa que eu fiz foi essa multiplicação aqui. Alguém tem dúvida? Agora eu vou fazer essa multiplicação aqui. Mais com mais dá mais. Aqui se não tem número é porque é 1. 1 vezes 3, 3. Quanto que é i vezes i? I ao quadrado. Tudo isso você vai multiplicar por esse camarada aqui. Então, eu vou colocar entre parênteses, vezes, e vou colocar esse camarada, 2 menos 5i. Beleza, gente? Por que você tem que pôr esse parênteses? Porque se você não coloca ele, você só multiplica esse número aqui por esses dois, o que está errado. Você tem que multiplicar todo mundo, o primeiro e o segundo, tá? Então, agora vamos lá. É para aparecer potência de i na sua resposta? Não. Então, você vai trocar este i ao quadrado por quanto? Isso, muito bem. Então, vai ficar assim, ó. Menos 6i mais 3 vezes menos 1. Toda vez que aparecer i ao quadrado, você troca por menos 1 e fecha o parênteses. Eu corrigi muito isso daqui nos exercícios do livro que vocês tinham que me mandar. Tinha gente que, ó, o parênteses, abriu, abriu, fechou, fechou.
Tem gente que esquece de colocar esse aqui, ó. Aí fica, abriu, abriu, fechou. Não tá faltando fechar um? Então você tem que fechar. Tô fechando esse grande aqui de fora, ó. Vezes 2 menos 5i. Posso continuar? Então vamos lá. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Mais com menos. Então esse primeiro eu vou copiar. Menos 3. Vezes. E vou copiar esse camarada. Deixa eu ver para onde eu vou. Vou vir aqui pro canto agora. Então, ó, o que você vai fazer agora aqui? Você vai fazer a distributiva. Então, multiplica o primeiro pelos dois termos daqui e depois o segundo pelos dois termos. Tá? Então, agora a gente vai fazer 4 contas, porque você tem dois números aqui e dois números aqui. Então, ó, menos com mais. Menos 6 vezes 2, 12. E coloca esse i de volta, tá? Agora eu vou para esse vezes o segundo. Menos com menos, mais 6 vezes 5, 30. I vezes i. Isso, i ao quadrado. Pera aí, gente, deixa eu apagar minha lousa aqui. Então, ó, vou continuar. Eu já fiz o primeiro vezes os dois. Agora eu vou fazer o segundo. Menos com mais dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Menos com menos dá mais. 3 vezes 5 dá 15. E como tem um i aqui, eu devolvo o i para minha resposta. Alguma dúvida, gente? Aqui não dá, ó. Deixa eu pensar o que eu vou fazer para levantar esse negócio para vocês. Espera aí. Gente, isso daqui se chama o improviso total instalado na casa de um professor, hein? E aí? Então, obrigado, porque se vocês não falam, não tem como eu descobrir. Se essa lousa cair na minha cabeça e eu ficar mais tonta do que eu já sou, a culpa é de vocês. Vamos ver, vamos ver. Ó. Pode continuar? Ó, é só apontar o dedo aqui e a pessoa já resolve o problema. Já, olha que beleza. Imagina, tamo junto. Ó, olhando para isso aqui, vocês têm que fazer uma troca, porque nunca pode aparecer potência. Então, quem que vocês vão trocar? I ao quadrado. Vou trocar o i ao quadrado. E eu vou trocar i ao quadrado sempre por quanto? Isso. Então, isso aqui eu vou trocar por menos 1. O resto, você vai dar Ctrl C, Ctrl V, copia e cola. Então, ó, menos 12i mais 30 vezes menos 1, menos 6 mais 15i. Vou resolver só essa multiplicação. Menos 12i, menos 30, menos 6, mais 15i. Agora fala para mim, destes números aqui, quem são reais? Esses dois. E quanto que dá menos 30 menos 6? E agora eu vou juntar os dois imaginários. 15i tira 12i.
Positivo ou negativo? Isso, então mais 3i e acabou. Por conveniência, porque a forma algébrica é assim, a gente coloca sempre a parte real primeiro e a parte imaginária depois. Mas se você inverter isso daqui, não é que você fez errado. É que, por exemplo, se for um vestibular, um concurso público, eles colocam sempre a parte real primeiro. Aí você só inverte que vai dar tudo certo, tá? Certo? Ó, vou mudar de lado agora, ó. Ô, gente, eu vou fazer um desabafo agora, tá? Tem hora que eu tô dando aula, assim, eu tava dando aula à distância agora, assim, pra vocês, nesse momento da nossa vida. E a hora que eu tava, tipo, escrevendo isso aqui, aí eu falei assim, nossa, Thaís, você tem noção que você tá dando uma aula online porque você não pode ver seus alunos presencialmente porque estamos em pandemia? Mas deu uma tristezinha no coração que vocês não fazem ideia, que eu segurei pra não chorar, vocês nem perceberam, que eu sou uma pessoa forte, né? É, tem hora que dá uma tristezinha no coração, que não é fácil não, mas a gente fica firme, né? Né? Não tem o que fazer, então a gente, ó, fica firme aqui, ó. Finge que é forte, vambora, gente, é isso aí. Foi um mini desabafo, tá? Um mini desabafo. Gente, dúvidas disso? Beleza. Aí, ó, o que vocês vão aprender agora? Então, de números complexos, vocês já sabem potência, resolver Bhaskara com números complexos, raiz quadrada de número negativo, no caso. Vocês já sabem somar, subtrair e multiplicar números complexos. Então, tá faltando dividir. O dividir, provavelmente, a professora vai fazer no centro de mídias na segunda-feira. Eu vou dar um mini spoiler. A divisão de números complexos, ela não acontece que nenhuma divisão normal. Por exemplo, 10 dividido por 2 é igual a 5. Números complexos não é assim, ele tem uma regrinha, tá? E eu acho que a professora vai passar para vocês. Se não ensinar na aula do centro de mídias, eu venho ensinando para vocês depois. Então tá faltando a divisão. E a outra coisa que tá faltando é transformar esses números que estão representados de maneira algébrica, os números complexos, em geométricos. A gente vai para plano cartesiano. Só que ele não é tão difícil assim. Eu vou mostrar por quê. Se eu tivesse que fazer esse número aqui no plano cartesiano, você faz dois eixos, né? Espera aí que eu fiz errado. Cadê meu apagador oficial? Gente, isso daqui, ó, é uma ex-máscara, tá vendo? Ó, é que esses números são grandes, isso não me ajuda muito, mas vamos lá. Ó como que eu faria. Eu apaguei e fiz errado de novo. Esse eixo, que antes era o seu eixo X, vai passar a ser o seu eixo real. E esse eixo aqui, que antes era seu eixo Y, vai passar a ser seu eixo imaginário. Então, eu faria no eixo real o número menos 36. Então, eu viria aqui no eixo no menos, sei lá, vamos supor que menos 36 é aqui, tá? E no eixo imaginário, eu colocaria o 3. Vamos fingir que é aqui. Aí, você liga esse com esse, pronto, você representou o número complexo. É só isso, tá? Então, esse eixo aqui passa a ser seu eixo real e esse eixo passa a ser seu eixo imaginário. Então, representação de um número complexo no plano cartesiano é só isso. Ele não tem grandes mudanças, entendeu? É bem simples mesmo. É verdade. No caderno do aluno, vocês têm alguns exemplos disso daqui, alguns exercícios. Então, quem quiser fazer para ver como que é só isso. A única coisa é que a gente não chama mais isso de plano cartesiano. A gente chama de plano complexo ou plano de Argand e Gauss, porque Argand e Gauss eram os dois matemáticos que estudaram números complexos. Então, eles receberam o nome no plano também. Então, é só isso que muda, tá? Não tem nada muito absurdo, tá bom? Certo? É isso. Ó, a gente passou muito nosso tempo, mas eu agradeço as pessoas que puderam ficar e espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. E lembra que segunda-feira vocês vão estar recebendo, então, atividades de todas as disciplinas, ou seja, de 12 disciplinas, porque é tudo que vocês têm.
Vocês vão receber tudo segunda-feira e vocês vão ter que fazer ao longo da semana, tá? Então tentem se organizar. Não esquece daquele Google Agenda que eu mostrei para vocês hoje, que você vai lá no Google Sala de Aula, vai em atividades e clica na agenda. E tem também o Trello para quem quiser usar. Então, manda um WhatsApp para mim e fala, professor, eu quero usar o Trello. E manda o seu e-mail. Pode ser um e-mail institucional, pode ser um e-mail particular, tanto faz. Que aí eu compartilho o Trello com vocês também. Então, agora é se organizar. Tem o final de semana, hoje é sexta. Vocês fecharam a semana com chave de ouro, tendo aula de matemática comigo. E segunda-feira tamo junto aí, todo mundo, tá? Obrigada, eu que agradeço, viu? Que bom. Ó, eu vou pedir para vocês, vai lá no chat, coloca por gentileza o nome de vocês e a série. Faz esse favor para mim. Coloca, precisa ser o nome completo não. Põe Lara, terceira série A. Só para eu poder verificar quem estava presente aqui, porque como eu fiquei intercalando, né, de chat para apresentação, para mim fica complicado. Então coloca lá para mim, por favor, seu nome e a série, tá bom? E eu vi, Vitória, desculpa eu não ter respondido do log, né? Eu vi sim, viu? Achei muito bom aquele vídeo. Eu gostei, sim. Eu vou ver se eu abro uma abinha de logaritmos lá nas atividades opcionais e coloco esse vídeo que você colocou para mim, que você compartilhou. Tá bom? Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Bom final de semana e se precisar me chamem, tá bom? Eu que agradeço. Tchau, gente. Saudades. O mesmo.